No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com Ana Daniele Cavalheiro, bacharel em Administração Pública e Social e mestre em Sociologia pela URGS. A motivação para sua pesquisa de mestrado surgiu ainda em 2014, período em que movimentos sociais localizados em cidades sede da Copa do Mundo FIFA denunciaram as remoções de moradores de suas casas para a construção de obras da Copa, modificando principalmente a vida de populações periféricas. Ela então estudou como ativistas do movimento em defesa do Morro Santa Teresa, aqui em Porto Alegre, atuaram e ainda atuam junto à comunidade em busca de maior planejamento urbano e direito à moradia e à cidade em que vivem. Primeiramente, eu quero pedir para te contar um pouco sobre a tua trajetória aqui na URGS, né? Desde o teu primeiro ingresso aqui na graduação até hoje. Eu costumo brincar que eu me criei aqui dentro da URGS, porque eu entrei no ensino médio, no colégio de aplicação. Depois eu ingressei como estudante de graduação na Administração Pública e Social. E dali eu entrei em bolsa de pesquisa, bolsa de extensão, bolsa administrativa, trabalhei na reitoria, fiz um pouco de cada coisa. Na graduação, eu acabei tendo contato com os movimentos sociais, diversos ativismos, e eu acabei fazendo opção ali pelo período da Copa. Estava se falando muito nas remoções de famílias e etc e tal. Aí eu acabei estudando Direito à Cidade. Aí comecei a pesquisar um pouco mais sobre o que a Copa estava trazendo para Porto Alegre, para o Brasil, mais especificamente para a região do Morro Santa Teresa. Eu lia, dormia, acordava em cima do tema Direito à Cidade e os movimentos sociais. A partir de um trabalho de disciplina, eu acabei descobrindo o trabalho que eu queria fazer na pós-graduação. Aí, durante o mestrado, eu fui aprofundar aquilo que eu já tinha achado durante a graduação. E eu acabei chamando ali de expor a vida vivida, né, das pessoas. E eu consegui, durante o campo, fazer a análise de que os ativistas institucionais, que a gente chama, muita gente que faz parte desses movimentos sociais, como outros, elas fazem parte da universidade, fazem parte da política, estão inseridos em organizações formais. Então, fazendo essa relação, eu fui atrás dessas pessoas, esses formais, né, que faziam parte daquele contexto. Então, a minha pesquisa, ela foi fazer um perfil, né, dar o perfil dessas pessoas que faziam parte desse movimento social e traçar também o que esse movimento social, como que esse movimento social estava conseguindo atuar ali nas mudanças do plano diretor, nas leis. E ali foi me dando várias pistas de como que essas pessoas trabalhavam, como essas pessoas atuavam e como isso fez com que a mudança ali naquela região, né? Antes as pessoas não tinham luz, não tinham água encanada, alguns serviços públicos não chegavam ali naquela região. Então, o meu trabalho ele colocou em pauta a vida dessas pessoas que antes estavam marcadas pela marginalidade do local. Então, e não é só isso, né? A nossa cidade ela tem várias peculiaridades, mas a região do Morro, normalmente ela é excluída, né? Ela só é vista, né, no caso deles, pela especulação imobiliária. E tu pode falar um pouquinho mais sobre o contexto do Morro Santa Teresa, né, e a atuação do movimento diante das disputas por aquele território mesmo, né? O Morro Santa Teresa ele está localizado ali entre a Zona Sul e o centro. É uma região muito bonita, dá para a gente enxergar a orla lá de cima. Ali houve disputa, né, entre as corporações, as imobiliárias, e as pessoas que já moravam ali. Também tem uma situação bem peculiar de pessoas que fazem parte dessas comunidades do morro, mas que é mais perto da região da orla. Isso trouxe muita disputa na região, porque ali é um lugar bem valorizado. E isso foi culminar especialmente no período da Copa, porque vários projetos se voltaram para aquela região, devido à centralidade, um lugar bonito, tem espaço natural. Então, naquela época, as pessoas elas se viram com várias propostas de sair das suas casas, de formas legais e daqui a pouco nem tão legais assim, né? Então, quais os principais objetivos, então, dessa tua pesquisa? A minha pesquisa ela tem como objetivo fazer um mapeamento das principais conquistas, que era uma das questões, que é trazer dignidade para as pessoas que moram no morro. Água, luz, direito de ir e vir da sua região com segurança, de residir naquele local. Onde eu vou parar?
Santa Teresa. Nós estamos aqui lutando pelas nossas casas. Fiz entrevistas, análise de dados secundários, mas especialmente ir a campo, né? Falar com as pessoas, ler material que saía na mídia sobre isso. E ao conversar com as pessoas do morro, porque daí eu fui fazer caminhada, participei de algumas atividades deles, é que havia um reconhecimento entre mim e eles. Eles já identificavam, porque já me viam em algumas atividades. E uma das coisas que mais me marcou foi assim, uma das pessoas que era moradora e ativista do movimento, ele disse assim, nossa, uma pessoa parecida com a gente na universidade, tá vindo conversar, que coisa. Aí eu senti, nossa, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo, né? A gente teve uma coisa legal, sabe, durante a pesquisa, acho que isso foi o grande diferencial, não só fazer uma observação participativa, mas uma observação que as pessoas se sentissem incluídas na pesquisa, acho que isso foi o diferencial. E nessas conversas que tu teve com lideranças locais, com a comunidade local, o que mais se repetiu nas falas? Quais falas mais te marcaram enquanto pesquisadora e enquanto cidadã também? Nem sempre o governo olhava para as pessoas. E também como a necessidade de que os jovens participassem mais da luta política e da luta de bairro, né? Que as pessoas que estavam lutando para estar naquele espaço eram pessoas mais velhas, especialmente mulheres e mulheres mais velhas, às vezes aposentadas e tal. Então isso me marcou bastante. E de que forma tu acha que a tua vivência na cidade, na forma como tu percebe a cidade, se relaciona também com as tuas escolhas acadêmicas? Eu costumo dizer que as minhas escolhas acadêmicas são a partir de coisas que eu vejo, que eu faço, que acho que a maioria das pessoas, né, faz assim. Só que pelo fato de por muito tempo eu morar em região mais periférica, mais longe do centro, eu acabo tendo esse olhar de que há necessidade de facilitar esse ir e vir das pessoas e que nem sempre os serviços básicos estão na periferia. Então, as minhas pesquisas e o meu envolvimento com a academia, ele tende a ser, eu digo, um facilitador, né, entre a mensagem, entre o que se fala em um lugar e daqui a pouco transmitir para outro. Porque, infelizmente, nem sempre a academia ela é acessível. Acessível o que eu digo? Na linguagem. Às vezes a gente faz tanta coisa legal aqui na academia, mas não sabe falar de uma forma fácil para as pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, eu acho muito importante fazer com que todo mundo entenda a ciência e que a universidade tem essa força transformadora. Então, eu acho que o meu papel, se eu vejo isso, se eu acredito que eu posso fazer isso, então eu acho que o meu papel e as minhas escolhas são para esse lado mesmo, para a sociedade e como é que a gente vai transformar essa sociedade mais próxima da universidade. Qual a importância da gente repensar, então, esse modelo de desenvolvimento que a gente tem para a cidade hoje, né? Em termos de quais locais e quais moradores realmente têm acesso aos serviços, à infraestrutura, ao planejamento urbano? Acho que a gente teria que pensar mais no modelo de desenvolvimento que queremos, né? E não visar apenas o econômico, mas fazer aquele casamento do social, econômico, que é possível. E pensar mais num desenvolvimento local. Então, fomentar as coisas importantes que nós temos. E Porto Alegre tem várias coisas que poderiam ser melhoradas mesmo, a região metropolitana também. Então, valorizar aquele conhecimento local para poder expandir o desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que a gente pode fomentar as nossas características locais para poder estimular não só a economia, mas o bem viver das pessoas. E a tua pesquisa, ela reuniu conhecimentos diversos, né? Saberes populares, saberes acadêmicos e inclusive referências musicais, como a composição do Wilson das Neves, tu utilizou no título da dissertação, os próprios capítulos, né, foram nomeados com letras do Caetano, do Gil. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem tormento, no sol de quase dezembro. Será que ainda temos o que fazer na cidade? Para ti, qual a importância da gente reunir esses saberes, de unir todas essas vozes que tu reuniu para falar de direito à cidade? Cada cidade tem a sua história, né? E eu acho que a MPB, a música em si, ela traz o olhar dessa cidade. Então, eu acho que para a gente deixar a vida, não precisa ser cidade, direito à cidade, mas pode ser, a gente pode falar de cálculos,
falando de música, ouvindo música. Então, a estrutura do meu pensamento, até para destravar, para mim faz todo sentido construir as coisas de forma que seja mais agradável. Às vezes, falar de direito à cidade nem sempre é fácil, né? Tu tá falando de exclusão, tu tá falando de preconceito, tu tá falando de tanta coisa que às vezes traz incômodo das pessoas. Então, por que eu não posso trazer de forma musical, poética ou em forma de obra de arte algo que as pessoas compreendam, se sensibilizem e ao mesmo tempo se torne um pouco mais leve, se possível, né? Fazer uma junção desse universo que é sempre produtivo é aprendizado. A gente sempre aprende alguma coisa. E falando agora um pouquinho do teu trabalho, né? Tu atua no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais lá da cidade de Viamão, certo? E agora, em novembro, tu também ganhou um prêmio pela criação de um aplicativo para os beneficiários da Previdência local. Como surgiu essa ideia do aplicativo? De que forma tu acha que ela também se relaciona com os teus estudos? A ideia do aplicativo ela surgiu em 2019, mas eu não sei programar, eu não sou da área da TI nem nada assim, mas tinha ideia. Aí, no início do semestre de 2020, na cadeira que eu faço para Ciências Sociais, né, curso de licenciatura, um dos trabalhos finais, eu digo, produto final, era ou criação de vídeo ou criação de aplicativo. Sim, agora é o que eu vou fazer, né? Vou criar o aplicativo. Então, eu utilizei vários conhecimentos da administração pública, da sociologia, das ciências sociais também, para que transformasse aquele aplicativo de forma mais atrativa e também que as pessoas pudessem entender o que ele está querendo passar, né? Mas foi feito com muito carinho, muito amor e com muito conhecimento da universidade, né? Então, desde a escrita até mesmo a forma de organizar o que é participação, o que é controle social, o que é transparência. Então, eu organizei esse aplicativo, organizei o conteúdo dele a partir dos meus conhecimentos de sociedade e da pesquisa sobre participação, né? Se tu quisesse pensar em alguma mensagem para deixar para as pessoas ou para os estudantes, quem está ou não ainda na universidade, que tem interesse em sociologia, que tem interesse nas temáticas que tu estudou, o que tu deixaria, o que tu diria? Façam aquilo que vocês acreditam. Mas se a gente faz aquilo que a gente acredita, que tem amor, que tem carinho, pode ter dificuldade que for, a gente pensa em desistir, mas daqui a pouco volta atrás porque vale a pena. Esse prêmio, por exemplo, do APP, ele foi o resultado de toda a minha história dentro da URGS, de todo o conhecimento que eu adquiri, de todas as noites que eu não dormi, sabe? Então, façam as coisas de forma mais carinhosa. A gente vai plantando, né, todo dia uma sementinha ali e transformando o mundo da melhor forma que a gente pode. Então, começando pelas coisas que estão ao nosso redor. O tema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. O povo virá de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado ninguém gostaria, que desfile assim não vai ter nada igual.